Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus, aleluias. Mais um momento aqui na presença do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora e eu quero estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de Josué, capítulo 1, versos 1 em diante. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Josué era o discípulo de Moisés, né? Moisés foi aquele profeta que o Senhor usou tremendamente para tirar, aleluia, o povo de Deus que estava ali no Egito, né? Sendo escravizado por Faraó. Aleluia. Então Deus levantou Moisés naquele tempo. E Josué era um discípulo de Moisés. Josué ficava atento, Josué observava tudo que Moisés fazia. Então Moisés veio a falecer. E o Senhor, aleluia, colocou, aleluia, escolheu dentre tantos Josué. Porque Deus viu algo em Josué, assim como viu em Caleb. Mas Josué ia ser o novo líder do povo, aleluia. E Deus escolheu Josué, Deus derramou graça sobre Josué. Então chegou o tempo, aleluia, de Deus começar a usar Josué. Lá no versos 2, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Igreja, imagina a situação de Josué. Ele era um homem de fé, né? Quando ele foi espiar a terra, ele, Caleb, foi os que tiveram mais fé. Aleluia. Mas até então ele era discípulo. Ele não seria o líder ainda. Aleluia. E aquela responsabilidade, aquele cargo que Deus estava passando para ele era muito pesado, né, igreja? Pensa você atravessar o povo, você guiar o povo, Deus ser com você igual foi com Moisés, usar você poderosamente. Então era muito responsabilidade na vida de Josué, né? Então Josué, ele se abateu. Quando Moisés faleceu, um líder espiritual, um pai para Josué, né? Quando Moisés faleceu, Josué sentiu. E ainda ele foi escolhido no lugar, né? Ninguém substitui ninguém, né? Ninguém mais, ele seria o novo líder daquele povo, daquela multidão. Então, eu acredito, igreja, que bateu sim um temor no coração de Josué. Bateu sim, meu Deus, e agora? Né? Pensa uma responsabilidade dessa, ter que guiar um povo, fazer passar, enfrentar inimigos e Deus usar. Então era muita responsabilidade. E provavelmente ali naquele momento, além da tristeza de ter perdido o líder espiritual, né? Ele ainda ter essa responsabilidade, esse cargo, né? E aí vamos entender aqui. Tu e todo este povo a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que Deus falando com Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Aqui Deus falando, olha, Josué, eu serei contigo. Apenas atravesse o povo, apenas guie o povo. Eu vou estar contigo, Josué. Essa vai ser a missão. Aleluias. Josué tinha visto sinais, Josué acompanhava tudo que Deus fazia naquele deserto, através da vida de Moisés. Mas quando você está vendo é uma coisa na igreja, mas quando você está à frente do trabalho é outra coisa. Aleluia. Aí é outra visão, né? Agora é você que vai se responsabilizar. Agora, enquanto você é filha numa casa, você vê sua mãe cuidando, você vê sua mãe fazendo, você ajuda ali, né? Mas de repente Deus coloca você numa família para você assumir aquela família, para você cuidar, para você organizar, para você liderar seus filhos, para você ajudar seu esposo, porque Deus fala que as esposas são ajudadoras, né? Farei-te uma ajudadora, aleluia, que vai estar ao seu lado, né, para ajudar esse homem, aleluia, aproximar ele da presença do Senhor, glória a Deus, orando, intercedendo, aleluia, aconselhando, né, que a melhor amiga do homem é sua esposa, né? Tem que ser, né, igreja? Misericórdia. Então, igreja, qual pessoa que vai querer mais o bem do esposo, da família, do que a sua esposa, né? Então, igreja, aí foi esse. Enquanto nós estamos numa casa, é uma coisa, mas quando nós temos a responsabilidade, é outra coisa. Então, aí, enquanto Josué estava, não, Deus faz, Deus acontece, vamos lá, Deus vai ser conosco. Lembra que ele falou? É o gigante, mas nosso Deus é poderoso, falando pro povo, animando o povo. Josué e Caleb. Só que aí, agora, Josué, você vai ser o líder. Aí o negócio, Josué ficou
Temorizado. Porque Deus, olha o que Deus falou para ele depois. Lá no verso 5, ninguém te susterá diante de ti. Deus sonda os nossos corações. Deus percebeu que Josué estava com medo, receioso, sabe? É muita responsabilidade. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus falando, eu vou estar contigo, Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos pais que lhes daria. Aqui o Senhor falou, Josué, esforça-te. Sabe, muitas das vezes na igreja, pensa, Josué perdeu o pai espiritual, um líder espiritual, né? E quantas das vezes, né, nós também não perdemos algo, né? Às vezes você perdeu tinha um sonho, um projeto, não aconteceu como você queria, no tempo que você queria, aleluias, e talvez ali na família, talvez o esposo teve que sair de casa por algum motivo, talvez aconteceu alguma adversidade, talvez você enfrentou alguma perda, a esposa, talvez vocês estão até juntos, mas esse esposo pode não ser como Moisés morreu, né? Morreu mesmo, mas às vezes ele está afastado da presença do Senhor, né? Ou ela está afastada da presença do Senhor, às vezes um filho. Então bate aquela tristeza no nosso coração na igreja. Bate aquele sentimento, né? Aquele e agora? Como que vai ser, né? Porque até então o líder estava ali, né? E agora o líder não está mais. Por exemplo, uma esposa que adoece, né? Ela faz tudo na casa, às vezes ela lava, cozinha, né? Cuida, organiza e de repente essa esposa adoece, não é assim? E agora, como que vai ser? E a gente se abate, assim como Josué se abateu, né? Porque às vezes as responsabilidades elas aumentam para um ou para o outro, né? Então Josué se abateu e o Senhor falou para ele: esforça-te. Pensa quando você está abatido, aí você fala assim, acha que Deus vai passar a mão na nossa cabecinha? Ai, tadinho do céu. O Senhor fala: não, esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, ei, eu sou contigo, mas você precisa se levantar. Ei, eu sou contigo, mas você tem que continuar marchando. Ei, eu sou contigo, eu vou estar contigo, aleluia, mas não tira a mão do arado. Ei, ainda que não deu certo, ainda que você perdeu, Moisés havia falecido, igreja. Ainda que você perdeu seu pai espiritual, ainda que você perdeu ali seu líder, aleluia, eu vou ser contigo, esforça. Esforça. E isso foi o que o Senhor falou para Josué, igreja. E Josué ainda teve que liderar aquela multidão, né? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Tão somente esforça-te, tem um bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, quando nós recebemos os ensinamentos, eles vêm passando de geração para geração, né? A igreja nunca mudou através da palavra de Deus. Deus não deu ali uns mandamentos, leis, preceitos, Moisés não guardou, não escreveu tudo e não foi passando para o povo. Então Deus falou, ó Josué, você só obedece o que Moisés já escreveu, porque foi através da minha boca. Aleluia, que ele marcou tudo ali. Então você obedece, vai obedecendo, e aí vem passando, né? Foi passando, passando, aí chegou em Jesus Cristo. Jesus falou assim: eu vim fazer cumprir a lei. Aleluias, glória a Deus. E assim foi passando. Aí veio os apóstolos, os discípulos, aí veio o apóstolo Paulo, né? Então, vem passando os ensinamentos. O apóstolo Paulo escreveu as cartas, foi deixando. Isso aqui, quando nós meditamos, é para nós aplicarmos no dia de hoje. Que a palavra do Senhor, ela se renova todo dia. Glória a Deus, o autor está aqui conosco, que é o Espírito Santo. Então, todos os dias que nós lemos, meditamos, a mensagem é diferente. Você já prestou atenção? Deus fala de outra maneira, o mesmo versículo, a mesma palavra, mas a mensagem parece que muda todinha, porque o Espírito Santo de Deus nos ensina todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala aqui, ó: como meu servo te ordenei, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, continua, Jesus não falou? Ande pelo caminho, é o mesmo caminho. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Permaneça nesse caminho. Caminho apertado, porta estreita. É assim que era para Josué fazer. Foi assim que Moisés falou, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Foi assim que Jesus nos ensinou, não saia do caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que permanecer nesse caminho, ainda que as coisas não acontecem como nós queríamos, ainda que não esteja do jeito que nós queríamos. Estava do jeito que Josué queria? Não. Josué, enquanto Moisés estava liderando, estava cheio de fé. Só que depois que Moisés faleceu, ele se abalou. Eu penso que ele sentiu medo, porque Deus falou para ele: esforça e tem bom ânimo, levanta, não desvia, só
Faz conforme está na lei, conforme meu servo Moisés deixou escrito. Vai fazendo, continua, que vai dar certo. Aleluias. E continuando aqui. Nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, tá vendo? Quando nós continuamos no caminho, nós estamos sendo prudentes. Quando nós continuamos nesse caminho apertado, nós continuamos ouvindo o direcionamento do Espírito Santo de Deus para nossa vida. Por isso que nós não podemos desviar. Aleluias. Por onde quer que andares, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, não pare de meditar. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Nós não podemos parar de meditar na palavra, porque se Josué parasse de meditar na lei, talvez ele sairia do caminho, talvez ele se corromperia, talvez ele não ia guiar o povo. Aleluia. Então, por isso que tem que meditar na Bíblia. E às vezes, quando vem as adversidades na nossa vida, quando muitas das vezes nós estamos tristes, preocupados, abatidos, a nossa tendência é entristecer, a nossa tendência é querer se afastar, a nossa tendência é parar de orar, a nossa tendência é parar de buscar a presença do Senhor. Aí nós vamos saindo pouquinho a pouquinho da presença de Deus. Não é de um dia para a noite que a pessoa sai. É de pouquinho em pouquinho, vai se esfriando devagarzinho, vai se afastando aos pouquinhos. Quando pensa que não está. É por isso que Deus falou para Josué, olha, medita de dia e de noite, para que você continue no caminho. Ou seja, se nós estamos afastando devagarzinho, aos poucos, é porque nós paramos de meditar. É porque nós paramos de meditar na palavra do Senhor, igreja. Então nós temos que meditar de dia, de noite. Lógico que a gente não consegue, né? Vou meditar de dia, de noite. A gente não consegue. Não existe um justo sequer na igreja. Pode ser que tem gente que faça isso, né? Mas é se esforçar para ler a Bíblia, se esforçar para orar um pouco. Nós temos que nos esforçar. Glória a Deus. Farás prosperar o teu caminho, ou seja, vai dar certo. Você vai continuar na caminhada até que Jesus volte para nos buscar. Amém? Porque Jesus pode buscar cada um de nós a qualquer momento, né? Às vezes a gente fica esperando, né? Jesus aparecer ali no céu, mas e se Jesus quiser nos chamar hoje, né? Assim como ele tem chamado tanta gente já, não é, igreja? Então nós temos que estar preparados. Prosperar nesse caminho não é só aleluias, riquezas, bens materiais, não. Prosperar nesse caminho, o aleluias é a gente estar preparado para a Nova Jerusalém, é a gente estar preparado para a salvação, é a gente estar preparado, aleluias, para cuidar da nossa casa, dos nossos filhos na oração, porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é você ter paz com seus filhos, ter paz no casamento, ter paz, uma saúde. Glória a Deus, isso é prosperar no seu caminho. Então, por isso que nós temos que meditar de dia e de noite. Aleluias, não te mandei eu? Aí Deus ainda fala, diz uma pergunta, não fui eu que te escolhi? Então, sabe o que o Senhor está falando para nós? Não fui eu que te chamei? Muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Não fui eu que te escolhi? Em meio a multidão eu não escolhi você? Ou aleluia, eu não perdoei seus pecados? Aleluia, eu não te limpei? Aleluia, eu não te dei família? Aleluia, eu não te dei casa? Louvado seja o nome do Senhor. Então por que quer parar? É isso que o Espírito Santo de Deus está falando para todos nós. Por que queremos desistir? Por que queremos sair do caminho? Por que estamos esfriando na presença do Senhor? Porque Deus falou um não para nós? Porque algo não deu certo? Porque não saiu como nós queríamos? Porque talvez nosso filho não... A gente ora e as coisas ainda não aconteceu? Aleluias. Porque o esposo ainda não está transformado como nós queríamos? Josué é seu líder. Às vezes, está faltando um líder espiritual dentro da sua casa, mas o Senhor está falando que chamou você, escolheu você, aleluias, para orar, para interceder, porque o nosso Deus, a oração do justo pode muitos seus efeitos. Então, quando você ora, Deus tem poder de tocar na vida dessa pessoa, para libertá-la, para tirar as escamas. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós não podemos parar, igreja. Nós não podemos desanimar. Josué estava desanimado, mas ele tinha uma missão. E Deus, ele entregou uma missão para todos nós. Aleluias! Ele entregou uma missão para você, ele entregou uma missão para minha irmã. Qual a missão? A sua família. É o primeiro ministério.
A sua casa é o primeiro ministério. Às vezes esse mundo, né, de pessoas tão empoderado, empoderamento, e a mídia, todo mundo fala isso. E às vezes a gente olha, eu também tenho que ser, eu também tenho que fazer, eu também tenho que estar, também tenho que estar. Não, igreja. Deus já nos deu um ministério, a nossa família, sabe? Deus já nos deu filho. Deus, você que não tem, ore ao Senhor, tá? Uma hora o Espírito Santo de Deus vai colocar a palavra para falar sobre os filhos, tá bom? Tem pessoas que estão mandando e-mail já sobre filhos. Deus está preparando. E a hora que o Senhor entregar, né? Nós temos que ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E a gente vai falar sobre filhos. Então, igreja, porém, se Deus está chamando você para guiar a sua família em oração, guiar, cobrir a sua família com intercessão, você é um líder, assim como Josué. As coisas não saíram do seu jeito, do nosso jeito. Aleluia, Josué desanimou. E Deus falou, não, tu mandei eu. Foi Deus que te mandou. Foi Deus que te entregou essa família. Foi Deus que te colocou com esse esposo, com essa esposa. Foi Deus que te deu esse filho. Aleluia. Foi Deus que colocou esse ministério na sua mão. Aleluia. E nós vamos ter que prestar conta, igreja. Todos nós. O dia do juízo nós vamos prestar conta. Então esforça-te. O Senhor está falando para todos nós. Eu serei contigo por onde tu andares. Mas tem que meditar. Porque senão nós vamos saindo aos pouquinhos da presença do Senhor. De pouquinho em pouquinho. Não é de uma vez que a pessoa sai. Não, não é. Hoje você está aqui, de repente você sai. Não, é de pouquinho em pouquinho. Aos pouquinhos. Pode prestar atenção. Aos pouquinhos a gente vai parando de orar, parando de meditar, né? Parando de obedecer. Quando pensa que não, já estamos mais querendo as coisas do mundo, da carne, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero isso eu faço. A gente está alimentando mais a nossa carne, né? Com as coisas da carne do que com o espírito. Aí quando pensa que não, fulano lá caiu, você viu? Porque o crente não tem esse linguajar, né? Você viu quem caiu? Não, estava caído faz tempo. Devagarzinho vem caindo, tá bom? Então o Senhor está falando, olha Josué, é o mesmo Deus, igreja, ele não mudou. Ele permanece o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele está falando para todos nós, olha, medita na minha palavra, esforça-te e tem bom ânimo. Ele não está passando a mão na nossa cabeça, não. Por mais que às vezes nós estamos aqui sem o líder, Moisés havia falecido, né? Josué estava sem o líder. Por mais que você está faltando aí alguém do seu lado para te apoiar, por mais que as coisas não estão como nós queríamos, o sonho não saiu como nós queríamos, os projetos, o Senhor está falando, não, tu mandei eu? Medita na minha palavra. De dia e de noite para não desviar nem da direita nem da esquerda, ou seja, não saia do caminho. Caminho apertado, a porta é estreita, Jesus é o caminho. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por Ele. Então, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo por onde tu andares, amém? Deus sempre será conosco, igreja, sempre. Mas nós precisamos esforçar, ter bom ânimo e meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Igreja, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma ótima noite, um sono reparador para todos nós, um sono do justo, em nome de Jesus, tá? E amanhã, se assim o Senhor permitir, quando o Senhor colocar uma mensagem no meu coração, eu volto, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.